escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, turminha! Tudo bem com vocês? A tia Ana Marta está aqui hoje para encerrar mais um ciclo da revista. Gente, chegamos ao final, foram 12 lições, aprendendo tudo sobre a nossa fé, sobre o credo apostólico. Essa revista, gente, foi de extrema importância para a nossa vida na fé, com a nossa vida em Cristo, para aprendermos de fato todas as doutrinas da nossa igreja, tá bom? A tia vai mostrar aqui para vocês, foi essa revista, a gente vai falar sobre a última lição da revista Eu Creio, só que a revista do aluno é de outra cor, tá, gente? Essa aqui é a revista do professor. Gente, hoje vamos fazer uma aula diferente, um pouquinho mais dinâmica, porque nós vamos relembrar as 12 lições que nós vimos, assistimos aí todo esse tempo. E queria falar para vocês que a parte mais importante, se vocês decorarem o credo apostólico, gente, vocês entenderam tudo, tá bom? É ali que tá o resumo de toda essa nossa revista, tá bom? Então, vamos ler aqui o credo apostólico como um todo, para vocês memorizarem cada vez mais e aos poucos, né, irem decorando mesmo, ou quem já decorou, parabéns, gente, porque é a sequência da vida, né, de Jesus, desde que ele nasceu até a morte e a ressurreição, tá bom? Mas vamos iniciar com a nossa oração, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, amado e querido Pai, graças te dou, meu Deus, por mais essa oportunidade de termos estudado e aprendido a sua palavra. Quantas lições preciosas o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, obrigado por ter nos guardado até aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas, dos nossos pastores. Senhor, cuide de todos, coloque a sua preciosa mão, cuidando da sua Santa Igreja Universal, Senhor. Te peço perdão pelos nossos pecados, abra os nossos corações, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para aprendermos ainda mais as lições que o Senhor tem para nos ensinar ainda hoje. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então vamos lá para o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos decorar isso daqui, porque quem entendeu isso entendeu tudo, tá bom? E de uma forma mais dinâmica agora, nós, para revisarmos toda a revista, vamos fazer perguntas e respostas, tá bom? Então vamos começar de verdade. Gente, quem se lembra sobre a primeira lição da revista, que foi sobre a Trindade? Lembra a Trindade 3 em 1? Então vamos lá. Cite um evento no Novo Testamento em que a Trindade participou toda junta. Vocês se lembram que nós pudemos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando em conjunto, mas cada pessoa aparecendo com a sua função distinta? Vocês se lembram? O batismo de Jesus.
Essa é clássica, tá, gente? Então vamos lá. E por que comparamos na primeira lição a Trindade a um ovo? Vocês se lembram? A tia deu o exemplo do ovo, que o ovo ele é um só. Se tiver a clara, a gema e a casca separados, ele não é um ovo. Cada coisa ficou separada, né? Agora, um ovo, ele é só um ovo quando ele é os três em um. Ele é contido as três partes em uma só. E assim é a Trindade divina, né? Assim acontece em relação a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que estão unidos, as três pessoas formando um único Deus, tá bom? Então tá bom. Segunda lição é o início do credo apostólico. Creio em Deus Pai, é a segunda lição. Então vamos lá. Ali falava, gente, sobre o quê? Que o nosso Deus, uma característica de Deus, é onipotente. E vocês se lembram o que significa essa palavra onipotente? Significa, gente, que Deus tem a capacidade de fazer todas as coisas segundo a sua vontade, porque Ele é o todo-poderoso, Ele tem todo o poder, tá bom? E quem criou Deus? Quem sabe quem criou esse Deus todo-poderoso que nós cremos? Ninguém, né, gente? Deus, Ele sempre existiu, sempre. Ele que formou todas as coisas, então Ele sempre existiu, tá bom? Lição número 3. Deus, Filho, creio em Jesus Cristo, né? Mais uma partezinha aí do credo, é a lição número 3. Vamos para a pergunta. Qual é o nome do anjo que anunciou que Maria teria Jesus? Vocês se lembram o nome desse anjinho? Vocês com certeza têm vários amigos com esse nome. É o anjo Gabriel, tá bom? E como se chamava a cidade onde José e Maria moravam? Vocês se lembram uma cidade na Galileia, que se chama Nazaré, tá bom? E em que lugar Jesus nasceu? Vocês se lembram? Será que Jesus nasceu no hospital, como é os dias de hoje? Não, gente, ele nasceu numa estrebaria, extremamente simples, tá bom? Lição número 4, plano de resgate, primeira parte. Vocês se lembram? Quando tudo estava conspirando para Jesus ser entregue para a sua morte? Bom, então vamos à pergunta dessa lição. Quantas moedas Judas recebeu para atrair Jesus? 30 moedas de prata, gente. Ele teve a capacidade de vender Jesus por 30 moedinhas de prata. Segunda pergunta. Como se chamava o grande sacerdote da época? Caifás. Outra pergunta sobre a lição número 4. Em qual jardim Jesus orou e pediu ao Pai que o ajudasse? Getsemane, tá bom? Então guardem aí porque são palavrinhas-chave para vocês lembrarem aí em toda a história da Bíblia. Lição número 5, plano de resgate, segunda parte, que falou de fato sobre a punição de Jesus. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Vocês se lembram? 3 vezes. Onde Jesus foi crucificado? Qual que é o lugar chamado onde a cruz foi espetada ali, que ele foi crucificado? É Gólgota, ou também chamado de lugar da caveira. O que dizia a tabuleta em cima da cruz de Jesus? Então, quando crucificaram, né, e colocaram Jesus, ali em cima tinham os dizeres. Vocês se lembram? Estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Lição número 6, falando sobre a super vitória. Vocês se lembram, pessoal, dessa lição, a super vitória, que já era sobre a ressurreição de Jesus? Como se chamavam os 2 apóstolos que foram ao túmulo correndo? Pedro e João foram correndo ao túmulo. E por que Maria Madalena continuou chorando no túmulo de Jesus? Vocês se lembram também? Porque, gente, ela pensou que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, mas Jesus já tinha saído, né, de lá. Lição número 7, a lição subindo. O que Tomé queria ver para acreditar que Jesus havia ressuscitado?
Por isso que a gente fala, né? Igual Tomé, você quer ver para crer? Porque Tomé queria ver as marcas dos cravos e o lado perfurado de Jesus, né? Que na crucificação ele né, foi crucificado através das mãos, pés e também espetadinho aqui para quando foram ver que se ele tinha de fato morrido. Quanto tempo Jesus ficou na terra depois que ele ressuscitou? Gente, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou na terra por 40 dias. Então vamos lá. 8ª lição, a vitória final. Como se chamava o pobre que vivia na porta do rico? Quem é? Lázaro. E qual personagem do Antigo Testamento aparece com Lázaro no céu? É Abraão. 9ª lição, que falava sobre Deus e Espírito Santo, as funções do Espírito Santo. Lembrem-se de 2 funções do Espírito Santo. Vocês se lembram? Ele tem várias funções, né, gente? A tia vai falar algumas aqui, mas vocês precisariam citar só 2. Se vocês guardaram pelo menos 2 já, é bem legal. Mas quanto mais, melhor, né? Então, o Espírito Santo, ele vive nos cristãos para orientar, ele convence os cristãos das coisas de Deus, do que é certo, do que é errado, ele dá essa consciência, ele conforta e consola os cristãos, auxilia os cristãos a aprenderem e compreenderem as coisas de Deus. Olha, tem 1000 funções, né, Espírito Santo. E depois que Jesus voltou para o céu, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, vocês se lembram disso? E Deus enviou o seu Espírito sobre eles. E essa data ficou marcada com um nome, né, memorável. Vocês se lembram em que dia que isso aconteceu? Que é uma data? É a data de Pentecostes, tá? No dia de Pentecostes. Lição número 10 falava sobre a igreja verdadeira. Quais são as características da igreja verdadeira? Ela tem que ser única, no sentido invisível, ela tem que ser santa, ela tem que ser separada e que serve, ela tem que ser para todos, por isso que chamamos de igreja, né, universal, que é para todo mundo. E apostólica, por quê? Porque ela não vem da cabeça de qualquer um, não foi um homem que foi lá e inventou. O cabeça é apenas Jesus, né? Que chamou os apóstolos e a fundaram. Por isso o nome, né? Igreja Apostólica. Lição número 11, um lugar de comunhão. O que Jesus estava fazendo no templo quando ele tinha apenas 12 anos? Ele estava entre os mestres da lei. Olha só, Jesus com 12 anos. E por que devemos ir à igreja e ter a comunhão com os nossos irmãos? E não podemos simplesmente ficar em casa e não ir lá, faz a nossa oração só em casa, como muitos acreditam. Porque é uma ordem de Deus e o próprio Deus, o próprio Jesus deu também esse exemplo, indo sempre ao templo. Porque nós temos e faz parte comunharmos, a comunhão com os irmãos, né? Toda essa comunhão Deus nos ensinou, Deus fez. E é isso que faz nos crescer e seguir em frente. Lição número 12, terminando. Falava muito sobre o pecado. Qual é a consequência do pecado? Vocês se lembram? O que faz o pecado com a nossa vida? Morte, separação entre Deus. Por isso que é sempre muito importante, toda vez que formos orar, revisarmos na nossa mente todos os pecados realizados, nos arrependermos de fato profundamente e pedirmos perdão para Deus, para que não haja separação entre nós e o nosso Deus, para que a nossa oração chegue até Deus também. Qual é a função da lei? A lei, ela serve para mostrar que nós somos pecadores, mas a lei, ela não salva, ela estipula o que é certo e o que é errado, mas ela não nos salva, por isso que nós temos que pedir perdão e nos arrependermos. E a qual animal Pedro compara o diabo que nos cerca? Como um leão, que ele é um leão nos rodeando o tempo todo, né? Prontinho para dar o bote, né? É bem isso daí.
Gente, e por fim chegamos aí à nossa lição, a nossa revista. Foi muito especial, esse trimestre foi realmente incrível aprender sobre essa declaração da nossa fé, tá bom? E lembrar, né, de toda essa questão do credo, do nosso Deus Todo-Poderoso, acreditar nisso com fé. É a fé que nos faz acreditar, é o Espírito Santo que nos faz ter a fé, que nos faz acreditar. Então, buscar sempre a Deus, sempre a sua doutrina para sabermos aonde estamos andando, né? Sempre buscando seguir a Deus em tudo e em todos os lugares, certo? E lembrar que essa lição nos remete à vida eterna, que mostra que Deus nasceu, Deus morreu, quer dizer, Deus nasceu, Deus viveu, Deus morreu, Deus ressuscitou e nos prometeu a vida eterna com Ele na eternidade. Não tem coisa mais maravilhosa que isso, né, gente? E ainda nos promete estar sempre conosco aqui. É só buscarmos de todo o coração, tá bom? Gente, então até uma próxima. Um grande beijo da tia Ana Marta. Fiquem com Deus e é isso aí. Tchau, tchau. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O credo apostólico é como um resumo de tudo aquilo que os apóstolos acreditavam. Naquilo que eles criam, nós também cremos. Dizer o credo apostólico é como uma forma de dizer tudo aquilo que cremos em poucas palavras. O credo é o núcleo da verdade cristã. Era confessado pelos primeiros cristãos para revelar aquilo que eles acreditavam. No início da igreja, não haviam Bíblias como hoje temos. Sem uma Bíblia em suas mãos, eles confessavam com suas palavras tudo aquilo que eles criam. Isso poderia custar até mesmo a morte, mas confessavam a plenos pulmões: eu creio. O credo apostólico é aquilo que a igreja cristã acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus. Essa é a doutrina cristã. Se a igreja crê na palavra de Deus, então, a partir da própria palavra de Deus, aprendemos o que é básico para a nossa fé. Se cremos neste resumo da palavra de Deus, isso determina que somos uma igreja cristã. Não é possível se identificar como cristão e não crer em tudo aquilo que nos ensina o credo apostólico. E você? Você crê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O credo não é uma inspiração divina,
é uma elaboração humana, não inspirada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.